faça uso aí. Você vai estar com o celularzinho marcando hora, né? Eu vou colocar o cronômetro para não ter tantos problemas com hora. Então, irmãos, eu esqueci a Bíblia. A palavra que eu tenho para compartilhar hoje é João capítulo 1. Quem tiver a Bíblia, por favor. João capítulo 1. Quem pode ler, por favor, para mim? O capítulo todo? Não, só até o 7, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. No princípio era o Verbo. Essa colocação, o Verbo, ela corresponde ao Logos. E o Logos, sob uma perspectiva grega, era a unidade ou o conceito que unificava todas as coisas. Então, para os gregos, os pitagóricos achavam que eram números. Para os gregos, o Logos era a unificação de toda a realidade. Era a expressão máxima do que seria a verdade, né? E os judeus, quando tiveram um contato com a cultura helênica, eles acabaram absorvendo esse conceito de Logos e atribuindo a sabedoria de Provérbios, né? A gente sabe, por exemplo, de Provérbios, que fala da sabedoria criando todas as coisas. E quando João coloca essa colocação aqui, no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele fala que o Logos era Deus. Então Cristo é a expressão do Logos, da verdade máxima. Só que essa verdade, sob uma perspectiva secular, seria a teoria de todas as coisas, como um certo livro do Stephen Hawking falou, achar a teoria que unificasse toda a verdade, que expressasse toda a verdade. Mas na verdade o que João está falando é que a verdade, o Logos, é uma pessoa. Essa pessoa é Cristo, que expressa toda a realidade. E como nós percebemos essa expressão em nós? Através do Espírito Santo, a gente sabe que Deus se revela a nós. Então não é uma construção filosófica que vai me levar a Cristo. E nem uma percepção dual da realidade ou ditocomizada, separada da realidade. Isso significa que Cristo é a realidade última e que a gente tem que unificar essa verdade em nossas vidas. Por exemplo, como eu posso encontrar Cristo na perspectiva do direito, ou na perspectiva da química, ou no caso do Igor, da farmacologia? Como Cristo pode se revelar nesses aspectos da minha vida? Ou no jornalismo, no caso da Isabela, ou na história, no caso do André, que ele faz isso muito bem. O ponto é como a gente pode unificar a realidade e perceber que a realidade é Cristo. A gente não fazer essa ditocomia, entende? Porque eu percebo muito na igreja atual que as pessoas elas meio que particularizam o Evangelho, como se o Evangelho fosse uma coisa que os crentes da igreja tal fazem, não como se Cristo fosse a realidade última e que ele correspondesse a cada detalhe da existência, como o Kuyper fala, né? A percepção kuiperiana é essa. E como a gente pode fazer com que Cristo ilumine nossa existência? Eu estou tentando resumir o máximo possível por causa do tempo. A gente pode fazer isso por meio relacional, porque não é uma construção lógico-teológica, não é uma filosofia, uma ideologia. A ideia de que Cristo é o Logos, ela tem implicações relacionais. Então, quando a gente se relaciona com o próximo de um modo que se assemelha a Cristo, que expressa a identidade de Cristo, eu estou expressando o Logos para essa pessoa, estou expressando a realidade última,
que é real para essa pessoa. Então, se eu fizer disso uma construção teórica, ideológica, pegar um livro de teologia e me debruçar sobre ele e ficar lendo, não vai fazer qualquer impacto se isso não tiver uma expressão relacional. Eu não falo isso como se eu fosse perfeito em relação a isso, tem muitos problemas. E nessa ideia de construir relacionamentos, de lidar com pessoas, não é fácil. E você faz isso por meio do Espírito Santo, por meio de oração, por meio de meditação nas Escrituras. Você tem a sabedoria que Deus te dá, livremente, para aquele que pede, e consegue expressar quem Cristo é. A gente precisa entender uma coisa muito forte que tem em João, é que fala que por meio dele todas as coisas foram criadas. Então, se a gente pensar na magnitude de Cristo, ela excede muito a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de entender a realidade. Cristo é a máxima realidade que existe, é a pessoa mais impressionante que existe, e Ele está diante de nós todos os dias para nos apontar para Ele. Ou seja, nosso propósito existencial é apontar para Ele no sentido relacional, não no sentido apenas ideológico, conceitual, teológico, mas um aspecto relacional. E outro ponto que a gente também precisa pensar é que os gregos, eles entendiam logos. Né? Se a gente pensar nos pré-socráticos, a ideia do logos era muito diversificada. Alguns pitagóricos, que eram discípulos de Pitágoras, eles iriam entender que os números eles sempre tinham algum conceito impessoal, uma coisa abstrata, alguma coisa conceitual. E João coloca aqui como um aspecto pessoal, é uma pessoa. Muitos aspectos da ciência atualmente não fazem sentido porque não tem Cristo como base, não tem um fundamento, uma mente que criou o universo. As pessoas ficam se debatendo sobre como a vida surgiu, ou por que a vida é um código. Cristo responde tudo isso, entende? Porque ele é um ser pessoal, é um ser inteligente. E até alguns aspectos da imagem dele, né? Se eu não me engano, a palavra hebraica é Shelem, não é, André? Imagem em hebraico? É com T, desculpa. Obrigado. E a gente vê isso. Então Cristo, ele responde todos os aspectos. Ele responde, por exemplo, porque a comunicação é uma coisa, no caso do jornalismo, a comunicação é uma coisa muito prática na vida, mas as pessoas não explicam a linguagem, por exemplo. Cristo explica. Quando ele fala que é o verbo, que é o logos. Então, a gente precisa entender que Cristo é o fundamento de toda a realidade e que só através dele a gente pode dar sentido a toda a realidade. Só através dele a realidade faz sentido. E em Colossenses capítulo 2, quem puder ver, por favor, acho que parou aqui. O meu cronômetro. Parou? Ele está funcionando. Colossenses capítulo 2 fala sobre Cristo concentrar toda a sabedoria que está nele. Muitas pessoas às vezes ficam se questionando como Cristo pode revelar aspectos da realidade, por exemplo, como botânica, física, química, matemática ou qualquer. E a pessoa fala, então quer dizer que através de Cristo eu tenho que entender isso? Sim, sob a perspectiva de Cristo, eu acho que eu... Liga aí. Aperta o botão lá em cima. Botão em cima. Toda semana eu tô esquecendo assim, né? Botão. Tá. Como Cristo pode explicar toda a realidade? Como pode ele conter? A ideia central é essa, que em qualquer aspecto de nossas vidas, incluindo profissionais, Cristo está diretamente ligado a ele, entende? Por exemplo, vamos pensar no caso da história. Cristo se revela na história. Então, estudar a história é, de certa forma, entender mais Cristo. Entende? Porque se a história revela a verdade, e você tem aspectos da verdade que são revelados na história, Cristo estará ali.
Alguém pode falar, ele é um maluco fundamentalista e só fala de Cristo em tudo. O ponto é, Cristo é o único que dá sentido a toda a realidade, porque em qualquer ciência, se você não tiver um absoluto, um ponto referencial absoluto, esse é o colapso da ciência, essa babel que a ciência é, porque não tem absoluto. Não tem um absoluto no campo da linguística, no campo da matemática, que fica se questionando porque números existem ou porque eles deveriam não existir, enfim. Cristo responde tudo isso, e eu acho que a gente, amanhã ou qualquer outro dia, a gente ter essa percepção mais clara de que aspecto de nossas vidas está meio que compartimentado, separado da realidade de Cristo, e a gente tentar trazer isso para quem Cristo é, e entender essa ciência sob a perspectiva de Cristo, sob a luz de Cristo. É isso que eu queria falar. Eu sei que eu estou um pouco... acelerei muitas coisas, mas o fato de Cristo ser a realidade última é uma coisa maravilhosa, porque a gente não merece ter uma realidade como Ele tem, como Ele é. E eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de falar sobre isso. E eu não vou abrir para questões, porque o André... Pode, se alguém quiser falar alguma coisa em relação a isso... Como é que essa realidade de Cristo se relaciona com o Galatão? Meu Deus. Graça. Chorar, que maldade. Graça, né? Graça. Marcos, eu estava pensando numa ideia assim, né? Você falou sobre Cristo ser a realidade última, né? Imagine dois peixes debaixo de água e houvesse um diálogo entre eles e um peixe dissesse, não, cara, é impossível viver fora d'água, né? E aí um peixe dissesse, não, eu vou te provar, né? E aí ele pulasse pra fora e caísse na praia, né? Ele ia durar um pouquinho, não ia? Alguns segundos. Não, já havia até durando minutos, peixinho assim, né? Mas ele ia morrer, né? Eu acho que tem a ver muito com isso, assim, a gente que acredita em Cristo e fala pra pessoa assim, então pula pra fora dele pra tu ver. Mais ou menos assim, então faz aquilo que é fora dele pra ver quanto tempo você vai durar. Eu acredito que Cristo é uma realidade última, como se fora dele não houvesse uma continuidade existencial possível que tornasse Cristo apenas um caminho, entre outros caminhos. Para qualquer um que caminhou muito tempo fora de Cristo, como eu, por exemplo, andei 28 anos da minha vida sem Jesus Cristo, é muito óbvio o fato de Cristo ser a realidade última. Mas às vezes, por exemplo, tem pessoas aqui bem mais jovens do que a minha idade. Então pode... Porque é nosso, né? Porque a pessoa pode olhar e falar assim, cara, deixa eu tentar ver se tem outra possibilidade. Você vai ser aquele peixe tentando dizer que você consegue viver fora do mar, e você pula pro lado de fora, vai ficar se debatendo, e a menos de que uma boa alma cristã te dê um tapinha pra você cair na água, você vai morrer. Não tem como viver fora de Cristo, né? E eu sei que esse assunto te domina, né? Domina. Tipo, chutar o balde e achar que vai viver da forma... Em algum ponto ele vai sofrer um colapso, né? Ele vai ver que a existência dele colapsa sem Cristo. Tem colapso. Eu acho que isso é o que é a questão da filosofia. Né? A gente estava pensando sobre o Logos, né, Aninha? Sobre o Logos, é? E sobre o arqueiro, que vem antes aí. É verdade. É Heráclito. Heráclito, perfeito. Eu fico pensando assim, cara, tá beleza. Não existe Deus. E isso tudo aconteceu. Então, você vive pra quê? Explica pra que você vive. Cara, minha filha ontem, eu tava levando ela a essa questão ontológica, né? Aí eu falei, Olivia, você quer um dia você quer casar? Você quer ter filho? Você quer estudar coisas de gente grande, assim, tipo faculdade, ela não tem de faculdade, escola de gente grande? Depois eu vou morrer. Começando melhor. Muito bom, então, assim, então, ela ficou bastante perturbada com o falecimento da Fabiana, no sentido não negativo, mas ela falou assim, nossa, ela deve estar agora muito feliz no céu. A tia Fabiana morreu. A Fabiana, que amamos, que nós conhecemos o trabalho dela e a pessoa dela e tudo mais. Mas eu lembro que minha filha falou assim, papai, mas ela deve estar muito feliz agora. E eu falei, cara, bom pensar isso, minha filha. Mas eu queria que você pensasse isso pra você. Aí ela foi, comeu biscoito e acabou o que eu falei. Aí voltou, no que ela voltou, eu falei assim, filho, eu quero que você pense pra você. Eu quero que você pense que você vai crescer. E que se o ciclo da vida der continuidade, você vai casar, você vai ter filho, você vai ficar velho e você vai morrer. E
Aí ela. Aí deu uma clicada. Eu acho que falta os pais fazerem essa clicada para os filhos. Ah, filho, você quer isso, né? E depois? André, eu fiquei abismada lá no enterro da Fabiana, que o irmão Paulo Sérgio e a esposa, eles levaram as filhas e os sobrinhos pro enterro. Cara, tipo assim, e cada criança segurando uma florzinha, e eles lá guiando as crianças pra andar aqui, ó, agora sendo por aqui. Cara, isso foi de uma sabedoria absurda, tipo assim. É necessário a discussão sobre a morte, sabe? Porque é algo que vai acontecer. E entender o Logos, como o Marcos está falando, cara, entender que a gente é feito em Deus. E só em Deus há. E aí pode parar pelo A mesmo. Só em Deus existe, só em Deus há. Eu não consigo pensar em como é que alguém vive sem Deus. O que ela vive pelo quê? De repente, minha esposa falou que eu não sou sistemático, mas eu sou muito caixinha. Tipo assim, eu preciso dos processos. Cara, tá isso aqui. Não me põe pra fazer uma coisa que eu não entendo, que eu vou ficar agoniado. André entra naquele quarto e fica trancado lá um tempo. Pra quê? Fica lá. Cara, por isso que eu acho que isso é um problema pra fazer festa pra mim surpresa. E as pessoas ficam assim, vamos lá, me dá. Fazer o que lá? Vamos lá. Eu saco logo que é festa surpresa, porque assim, eu não vou aguentar não vou lá. Eu tenho que ter um... Porque não dá. O que você fala é a questão do sentido, né? Porque a realidade é sentido. Se o cara não encontra sentido em algum aspecto da realidade, ele tá fora dela em algum ponto. Entende? Então, é intercambiável. 3 semanas atrás, estava eu, Tamires e a Ana Carolina. E aí eu contei semana passada, a menina rindo, eu disse, você vai morrer, sabia? Ela passando rindo assim, eu falei, pô, menina de 14 anos nunca pensou sobre a morte? Nunca? Pô, pode bater um carro do papai e você pode. E aí, foi pra onde? Sabe? Entendeu? É uma coisa assim, pra mim, muito lógico. Acho que eu estou ficando meio velho, grosso. Vou ficar que nem aquele cara do Up. Aí vai dando, que apareceu o menino da Poli. Não, mas é bom ser lógico, né? Adoro aquele filme. O interessante você falar isso, porque a palavra lógica ela se traduz por lógica também. Tiraram uma foto do Marcos na introdução? Não, né, gente? Gente, isso é história. Vocês sabem aqui de novo, Marcos? Amém. Marcos, sua Bíblia aqui, vai usar essa? Não? Obrigado. Música muito profunda, né? Podia tocar na igreja também. Não, música bonita essa, né, amigos? Estou aqui. Detalhe, surgiu da discussão do caos, acho que você discutiu qual era o melhor filme da Pixar. Vem pra isso. Se eu tocar essa música, é eu muito tenho orgânico, loop pra minha filha. Muito orgânico. Bom, o tema de hoje é bom, garanto pra você. A gente vai tratar de Hebreus capítulo 1. Hebreus, em geral, é um livro tido como difícil, né? Eu espero que seja mesmo, porque aí a gente vai poder sair daqui regozijando em Deus de ter estudado algo profundo, né? Então vou passar aqui umas folhinhas para você. Vou pegar aquela biblinha ali. Bom, queridos, o Marcos fez essa bela introdução aí pra gente falar do Logos, né? Do nosso Senhor Jesus. E a gente vai continuar falando dele em Hebreus. Vou pedir que todo mundo possa abrir no capítulo 1. São duas? É uma só. No capítulo 1 de Hebreus. Tá? E a gente vai estudar a introdução à carta, possível autoria e a cristologia do capítulo 1. Tá? Então vai ser um estudo bem exegético, vai exigir a tua atenção. Tem uma folha e uma folha branca, proposital ou... Não, cara, isso aí... eu tô fazendo Não tô sabendo não. Tu botou? Não? Não, isso aí deve ter sido na Xerox, a pessoa... Ai, tipo, será que eu falo por ela não? A máquina imprimiu a folha em branco. Não, mas será que tu pagou por essa folha? Provavelmente. Tinta de liquid paper, eu não sei o que foi. É limão. Hã? Vamos lá? Mas todos têm uma já? Todos já têm uma? Filha, veio junto. Foi. Puxou. Puxa, vai. É. Mas tá uma atrás da outra. Não, mas a máquina tá com esse problema e puxa tudo. É verdade. Vamos lá, gente. Ó, vou ler Hebreus capítulo 1, tá? Vou ler na versão Almeida.
Fique seus olhos aí, que é um livro realmente que demanda uma intenção assim de, não, eu vou entender. Tá? Vamos lá. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Alguém pode dar continuidade? Verso 5? Pois qual dos anjos disse jamais: Vamos continuar. Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele lhe será filho. E novamente, ao introduzir como primogênito no mundo, diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cedro de equidade é o cedro do teu reino, é o cetro do teu reino. Cedro, desculpa. Tá? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos teus anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ok, estava aqui abrindo aqui um outro comentário bíblico aqui no meu celular. A gente está começando aí um estudo sobre Cristologia. Cristologia estuda Cristo e todas as suas percepções laterais em torno da sua teologia própria, ou seja, como a gente pode entender Cristo nas Escrituras, por que é importante entender Cristo nas Escrituras, como podemos perceber Cristo nas Escrituras e de que modo devemos perceber Cristo nas Escrituras. Apenas como um emissário, um mensageiro, ou como o próprio Deus. Então essas questões a gente coloca sempre em mente. Essa folha que vocês têm em mãos, ela vai tratar exclusivamente sobre Cristo, né, sobre a superioridade dele. Mas eu vou tratar com os irmãos aqui também, um pouquinho antes, né, se puderem dar uma olhada já no começo. Olha o verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Esse livro, ele vai traçar uma gama de trajetórias possíveis, onde você vai encontrar o Pentateuco sendo examinado, 5 livros primeiros de Moisés. Você vai encontrar a trajetória do deserto sendo examinada. Algumas coisas de Levíticos, mas principalmente a questão do deserto, a travessia, aquela questão do tabernáculo. Você vai encontrar o livro de Salmos sendo utilizado frequentemente. Você vai encontrar, eu coloquei várias possibilidades aqui, a própria fé é ressignificada e entendida de uma maneira ainda mais cristocêntrica em Hebreus capítulo 11. É um capítulo muito emblemático, é a galeria dos heróis da fé. E todas essas possibilidades, elas são feitas em torno e dentro do Cristo. O autor de Hebreus, e a gente vai estudar a questão da autoria já, ele propõe que eu e você, ao lermos o Velho Testamento, coloquemos óculos para enxergar o Cristo. Ou seja, o autor de Hebreus, ele não quer que nenhum de nós pense que o Velho Testamento era uma história e que o Novo é outra, mas de que, de fato, o Velho Testamento ele aponta para uma trajetória. Eu vou lhe dar um exemplo. Tá conseguindo me ver, Igor? Não, né? Se o Marcos de repente chegar para trás um pouquinho.
Que é ruim, né? Só ouvir assim, né? Podcast. E aí, olha onde a gente chega nisso. Alguém aqui já deve ter percebido. Vamos lá, vamos tentar aí. Quem é o último profeta? Malaquias. Pense bem, quem é o último profeta? João Batista. Então, qual é a iniciativa do Velho Testamento? Apontar para Cristo, correto? O que é a primeira coisa que João Batista faz quando vê Jesus passar? Caramba, né? O que é isso? O Velho Testamento apontando para Cristo. João, naquele momento, ele enfatiza a própria ideia do que é o Velho Testamento. O que é o Velho Testamento? É um compêndio de narrativas históricas, reais, que aconteceram, e que Cristo vai sendo construído. Eu acho que não sei quantos de vocês já tinham percebido João falar isso, mas nunca tinha se tocado do porquê ele fala isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está apontando. João é o Velho Testamento. Fechando ali o cânon. João olha e fala. É isso, é para isso que o Velho Testamento fez. Para apontar para o Cristo. E tudo que nós vivemos em termos de humanidade é ou apontando para o Cristo, né? Ou tipificando o Cristo. Ou a gente é um tipo de Cristo, ou a gente aponta para um tipo de Cristo, né? Então, pensar nisso é pensar, por exemplo, em Romanos, a gente pode abrir junto, 10, 4. Quantos aqui não tinham percebido esse apontar de João? Fala aí, não tinha percebido ainda essa realidade? Romanos 10, 4. Quem puder pode ler. Romanos 10, 4. Achou aí? Quem achou, lê aí pra gente. Romanos 10, 4. O quê? Pode ir, vai. Alguém foi na minha frente. Hã? Pode ler, gente. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, aí a palavra fim, no grego, não tem a ideia de acabou a lei, mas de finalidade da lei. Aí o fim não é o fim daquilo que acaba, mas é o fim daquilo que aponta para uma finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Cristo, ele trabalha em cima de um propósito de redenção, e esse propósito de redenção ele é apontado através das Escrituras no Velho Testamento. Significa que o Velho Testamento ele serve à igreja, dentre várias lições e princípios e um monte de coisas que a gente aprende, que são também parte integrante importante, a gente aponta para o Cristo. O livro de Hebreus faz o quê? Ele te propõe colocar um óculos enorme e ver o Cristo de uma forma mais majestosa, ou melhor, da forma como deve ser vista no Velho Testamento. E o livro de Hebreus, ele não necessariamente é aos Hebreus, e aí a gente já pode começar a falar do aspecto histórico do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro que você vê que não tem autoria, e voltamos lá para o livro de Hebreus, ele não tem uma autoria confirmada, né? Os pais da igreja, eles apontam, né? O que é pais da igreja? Quando a gente fala de pais da igreja, a gente fala que os caras que viveram o século 1, 2 e 3, pós-apóstolos, são chamados de pais da igreja. Então são os caras que viveram no final do 90, 95. A gente tem, por exemplo, um pai da igreja chamado Clemente. Clemente nos confunde muito. Por quê? Clemente usa na sua epístola aos Coríntios, que quase entrou no cânon, né? Ele usa o livro de Hebreus. Tem 4 ou 5 linhas completas do livro de Hebreus na carta de Clemente. E aí fica o pensamento, será que foi Clemente que escreveu Hebreus? Ou Clemente leu Hebreus? Eu fico com Clemente leu Hebreus. Sinceramente, eu sei que você gosta do Clemente, ele é o autor, né? Clemente Alexandria? Não, Clemente Alexandria é final do século II, né? Eu tô falando daquele Clemente que andou com João, andou com... o pai. Tá. O Clemente do final do século I, ele era um camarada que andou com os apóstolos. Inclusive, a carta de Clemente é uma carta muito interessante. Clemente aos Coríntios é uma carta muito interessante. Quem já leu aqui? Não sei. Já leu? Muito legal, parece muito carta paulina, assim, e tal. Ela é uma carta autêntica, ela é considerada uma carta apócrifa, mas não significa que ela não tem seu valor. Porque às vezes a gente pensa que a apocrifia, que são livros que não entraram ali na Bíblia e tal, eles não têm valor nenhum. Não, eles têm valor sim. Mas eles não entraram por uma série de percepções tais como, por exemplo, cara, não foi aceito pela igreja da época como canônico, por exemplo, Pastor de Hermas, Carta de Barnabé, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, são livros que você encontra. Tem alguma validade? Alguns sim, outros não, mas eles não entraram e a gente crê que o Espírito Santo guiou esse processo, porque nesse início aqui, a ideia dos cristãos ainda era uma ideia de alguém que era à margem, sabe? Você coloca... Né?
termino aqui, um pouquinho mais cedo, né? 15 minutos mais cedo. Pedir que a galera aí possa passar aquele nossa ajuda de custo aí. Nós temos necessidades aí infinitas. Mas acho que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é, se tiver um comentário, que ele seja feito, porque é sempre bom a gente ouvir um pouquinho da galera.